Antes da nossa história começar de verdade, deixa eu te fazer uma pergunta: você já viu alguém perder tudo por causa de uma mentira? Às vezes uma única armação é capaz de separar uma família inteira. E o pior, quando a verdade aparece, já pode ser tarde demais. A história de hoje é daquelas que começam com orgulho, passam por sofrimento e terminam com um reencontro que ninguém esperava. Então já se acomode aí, porque essa história do sertão tem amor, injustiça e um segredo guardado por 5 anos. E se você gosta dessas histórias de fazenda, de coronel teimoso e de mulher forte que enfrenta o mundo sozinha, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque toda semana tem histórias novas como essa por aqui. Agora vamos para a nossa história. Naquela região de terras largas e estradas de chão batido, todo mundo conhecia o nome do coronel Frederico. Dono de muitas terras, de gado espalhado por várias fazendas e até de algumas pousadas na cidade, Frederico era um homem respeitado, mas também muito orgulhoso. Ele era daqueles homens que aprenderam desde cedo que a palavra de um coronel não se discute. E foi justamente esse orgulho que mudou completamente o destino da vida dele e de Anastácia. Anastácia não era mulher de luxo nem de cidade grande. Era daquelas mulheres simples do sertão, de olhar firme e coração grande. Desde que se casou com Frederico, ela cuidava da fazenda com carinho, ajudava os peões, organizava a casa grande e fazia de tudo para que aquele lugar fosse mais do que uma propriedade, fosse um lar. No começo o casamento deles era respeitado por todos. Mas nem todo mundo via aquela felicidade com bons olhos. Entre as pessoas da fazenda havia um homem que observava tudo em silêncio. O nome dele era Eduardo, primo de Frederico. Eduardo ajudava nas contas da fazenda, acompanhava a venda de gado e estava sempre por perto. Mas o que quase ninguém sabia era que ele carregava um sentimento antigo dentro do peito. Eduardo era apaixonado por Anastácia desde o primeiro dia que a viu. Só que ela nunca deu espaço para ele. Para Anastácia, Eduardo sempre foi apenas o primo do marido. Nada mais. Aquilo feriu o orgulho dele de um jeito que ninguém imaginava. E foi assim que começou a armação que mudaria tudo. Durante semanas Eduardo começou a preparar um plano silencioso. Ele mexeu em documentos da fazenda, falsificou papéis e espalhou pistas falsas que faziam parecer que Anastácia estava vendendo parte das terras escondida. Não satisfeito, ainda inventou histórias de que ela andava se encontrando às escondidas com outro homem do vilarejo. Tudo foi calculado para que Frederico descobrisse da pior forma possível. E o dia finalmente chegou. Numa tarde quente, Frederico entrou no escritório da fazenda e encontrou sobre a mesa alguns papéis e fotografias. Ele começou a olhar aquilo com atenção, e o rosto dele foi ficando duro como pedra. As imagens mostravam Anastácia conversando com um homem no vilarejo. E os documentos pareciam provar que ela estava tentando vender terras sem autorização. Frederico ficou em silêncio por alguns segundos. Depois chamou Anastácia com a voz pesada. Quando ela entrou no escritório, percebeu imediatamente que algo estava errado. Frederico segurava os papéis com força. Ele olhou para ela e disse com frieza: "Então era isso que você fazia enquanto eu confiava em você?" Anastácia franziu a testa, sem entender nada. "Do que você está falando, Frederico?" Ele jogou os documentos sobre a mesa. "Não se faça de inocente. Está tudo aqui." Anastácia começou a olhar aqueles papéis e seu rosto ficou pálido. "Isso é mentira, eu nunca fiz isso." Mas naquele momento o orgulho de Frederico falou mais alto que qualquer explicação. "Eu nunca imaginei que você fosse capaz de me trair dessa forma." As palavras dele foram como uma faca no coração de Anastácia. "Frederico, eu juro que isso é uma armação. Você precisa acreditar em mim." Mas Frederico já estava cego de raiva e de decepção. Eduardo observava tudo em silêncio, fingindo surpresa. Frederico respirou fundo e disse algo que mudaria tudo: "Eu não vou continuar vivendo numa casa onde a confiança acabou." Anastácia começou a chorar. "Frederico, por favor, me escuta.
Mas ele virou as costas. Fique com essa fazenda. Eu tenho outras terras, tenho negócios na cidade. Não preciso mais voltar aqui. Aquela decisão caiu como um trovão sobre a vida de Anastácia. Ela tentou falar mais uma vez, mas Frederico já estava decidido. Na manhã seguinte ele preparou seus cavalos e anunciou que iria embora para a cidade. Foi nesse momento que Eduardo se aproximou dele no terreiro da fazenda. Primo, eu estava pensando. Frederico olhou para ele. Pensando no quê? Eduardo suspirou, fingindo preocupação. Mesmo depois de tudo, Eduardo abaixou a cabeça como se estivesse triste. Mesmo assim, alguém precisa ajudar ela aqui na fazenda. Eu posso ficar. Você sabe que eu gosto dessas terras. Posso cuidar das coisas até você decidir o que fazer. Frederico pensou por alguns instantes. Apesar da raiva, ele não era um homem cruel. Faça como quiser. A fazenda precisa continuar funcionando. Eduardo respondeu com um sorriso discreto que Frederico nem percebeu. Pode deixar, primo. Eu cuido de tudo por aqui. Poucas horas depois Frederico partiu pela estrada de terra sem olhar para trás. Anastácia assistiu a poeira levantando no horizonte enquanto ele desaparecia. Ela levou a mão até o ventre ainda pequeno e sussurrou com lágrimas nos olhos. Seu pai foi embora. Mas eu prometo que vou cuidar de você. E foi assim que começou a vida difícil de Anastácia, sozinha, grávida, e abandonada na própria fazenda. Mas o que ninguém imaginava era que aquela criança que ainda nem tinha nascido seria a única ponte capaz de unir dois destinos que o orgulho tinha separado. E 5 anos depois, Frederico pisaria novamente naquela fazenda sem imaginar o que estava prestes a descobrir. Os primeiros meses depois da partida de Frederico foram os mais difíceis da vida de Anastácia. A casa grande, que antes parecia cheia de vida, ficou silenciosa demais. Cada canto da fazenda lembrava o marido que tinha ido embora sem sequer olhar para trás. Muitas noites Anastácia chorava sozinha no quarto, sentindo o peso da injustiça que tinha caído sobre seus ombros. Mas a vida no sertão não espera a tristeza passar. O gado precisava de cuidado, os peões precisavam de ordens e a fazenda precisava continuar funcionando. E foi assim que, mesmo grávida, Anastácia começou a assumir responsabilidades que antes eram divididas com Frederico. No começo alguns peões estranharam receber ordens de uma mulher. Um deles chegou a dizer baixinho perto do curral: "Será que essa fazenda vai durar muito assim?" Mas Anastácia ouviu o comentário e respondeu com firmeza: "Enquanto eu estiver aqui, essa fazenda não vai cair." Com o passar dos dias, todos começaram a perceber que ela era mais forte do que parecia. Anastácia acompanhava a marcação do gado, organizava as contas, conversava com os trabalhadores e ainda cuidava da casa grande. Mesmo com o peso da gravidez, ela não deixava nada parar. Enquanto isso, Eduardo continuava na fazenda como se fosse um grande aliado. Na frente de todos ele se mostrava prestativo. Sempre dizia coisas como: "Pode deixar, Anastácia, eu resolvo isso para você." Mas por trás daquela ajuda havia algo que ela não gostava de sentir. Eduardo começou a aparecer perto demais, falar com intimidade demais, olhar para ela de um jeito que deixava Anastácia desconfortável. Um dia, no final da tarde, ela estava sentada na varanda descansando quando ele se aproximou. "Você não devia se esforçar tanto assim." Anastácia respondeu sem olhar para ele: "A fazenda precisa continuar andando." Eduardo encostou no batente da porta. "Frederico não merece uma mulher como você." Aquela frase fez Anastácia levantar os olhos imediatamente. "Não fale do meu marido dessa forma." Eduardo deu um sorriso pequeno. "Mesmo depois de tudo, você ainda defende ele?" Anastácia se levantou. "Eu só quero que você cuide do seu trabalho." E saiu dali sem dar espaço para conversa. Eduardo observou ela se afastar e murmurou sozinho: "Um dia você ainda vai perceber quem realmente está do seu lado." Os meses passaram e a barriga de Anastácia cresceu. Apesar da dor da traição que Frederico acreditava ter visto, ela nunca deixou de sentir saudade dele. Muitas noites ela olhava pela janela da casa grande e pensava se algum dia ele voltaria para ouvir a verdade. Mas esse dia nunca chegava.
Até que finalmente chegou a noite em que a criança decidiu nascer. Uma tempestade forte caía sobre a fazenda naquela madrugada. O vento batia nas janelas e os relâmpagos iluminavam o céu escuro. Anastácia começou a sentir as dores do parto e uma das mulheres da fazenda correu para ajudá-la. Eduardo também apareceu preocupado. "O que está acontecendo?" perguntou ele. "A criança vai nascer", respondeu a mulher apressada. Horas depois, enquanto a chuva diminuía lá fora, o choro de um bebê ecoou pela casa grande. Era um menino forte e saudável. Quando colocaram a criança nos braços de Anastácia, ela olhou para o rostinho pequeno e sentiu algo mudar dentro do peito. Pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu de verdade. "Você vai se chamar Mateus", sussurrou ela. Eduardo observava tudo em silêncio do lado de fora do quarto. Quando viu o menino pela primeira vez, o sorriso dele desapareceu por um instante. Porque havia algo impossível de ignorar, o bebê tinha traços muito parecidos com Frederico. Mas ele rapidamente disfarçou o incômodo. Nos dias seguintes, Anastácia se dedicou completamente ao filho. Mateus crescia cercado pelo cheiro da terra molhada, pelo som dos cavalos e pela rotina da fazenda. Mesmo sendo pequeno, já acompanhava a mãe pelo terreiro enquanto ela resolvia as coisas do dia a dia. E assim os meses foram virando anos. Anastácia se tornou conhecida na região como uma mulher forte que cuidava da própria fazenda e do filho sozinha. Muitos passaram a respeitá-la ainda mais do que respeitavam Frederico. Mateus crescia curioso e cheio de energia. Corria pelo terreiro, gostava de ver os peões trabalhando e sempre fazia perguntas para a mãe. Um dia, quando tinha quase 5 anos, ele apontou para um retrato antigo que ficava guardado numa gaveta da casa grande. Era uma fotografia de Frederico. "Mãe, quem é esse homem?" Anastácia ficou em silêncio por alguns segundos. O coração apertou dentro do peito. Ela respirou fundo e respondeu com calma: "Esse homem é alguém que um dia fez parte da nossa vida." Mateus olhou novamente para a foto. "Ele parece comigo." Anastácia apenas acariciou os cabelos do menino e mudou de assunto. Mas naquela mesma época, bem longe dali, na cidade grande, Frederico começava a descobrir algo que mudaria tudo. Porque depois de 5 anos acreditando em uma mentira, ele estava prestes a ouvir uma conversa que faria seu sangue gelar. E quando a verdade finalmente chegasse até ele, o coronel voltaria para a fazenda sem imaginar que um pequeno menino correndo pelo terreiro poderia mudar completamente o destino de todos eles. Enquanto a vida de Anastácia seguia na fazenda, longe dali Frederico levava uma vida completamente diferente na cidade. Depois de deixar aquelas terras para trás, ele mergulhou no trabalho. Comprou mais gado, abriu negócios, investiu em algumas pousadas na região e acabou ficando ainda mais rico do que já era. Quem olhava de fora pensava que ele tinha seguido em frente sem olhar para trás. Mas a verdade era outra. Muitas noites, quando a cidade ficava silenciosa, Frederico se lembrava da fazenda, das tardes no curral, do cheiro da terra depois da chuva, e principalmente de Anastácia. Só que o orgulho dele sempre falava mais alto. Sempre que a lembrança vinha, ele repetia para si mesmo que tinha feito a escolha certa. Que não poderia viver com uma mulher que o havia traído. Mesmo assim, algo dentro dele nunca ficou completamente em paz. E foi numa noite aparentemente comum que tudo começou a mudar. Frederico estava sentado em uma mesa de madeira numa venda antiga da cidade, dessas que sempre ficam cheias de tropeiros, peões e viajantes que param para beber e conversar depois de um dia de trabalho. O ambiente estava barulhento, cheio de risadas e copos batendo. Frederico bebia em silêncio, pensando nos negócios do dia seguinte, quando 2 homens começaram a conversar alto na mesa ao lado. Um deles parecia meio bêbado e falava mais alto do que devia. "Eu estou te dizendo, aquilo foi a maior sujeira que eu já vi alguém fazer naquela região." O outro respondeu rindo: "Que sujeira?" O homem tomou mais um gole e falou: "Aquela história do coronel Frederico, da mulher dele." Frederico levantou os olhos devagar. O nome dele tinha chamado sua atenção. Ele continuou em silêncio, fingindo que não estava ouvindo. O outro homem perguntou: "Aquela que ele abandonou na fazenda?" "Essa mesma. Dizem que foi o próprio primo dele que armou tudo." Frederico sentiu o corpo ficar tenso na cadeira. O homem continuou falando, sem perceber que o próprio Frederico estava ali a poucos metros.
Eu conheci um sujeito que trabalhou naquela fazenda naquela época. Ele contou que o tal primo andava louco pela mulher do coronel. Quando ela não quis nada com ele, resolveu inventar aquela história toda. O outro homem arregalou os olhos. Você está dizendo que aquela traição era mentira? O bêbado riu. Mentira bem armada. Dizem que ele mexeu em papéis da fazenda, arrumou umas fotos e fez parecer que a mulher estava vendendo terra escondida e encontrando outro homem. Frederico sentiu o copo parar no meio do caminho antes de chegar à boca. O coração começou a bater mais forte. O homem ainda continuou. E o pior, parece que o coronel acreditou em tudo e foi embora da fazenda deixando a mulher sozinha. O silêncio caiu dentro da cabeça de Frederico como um trovão. Ele se levantou devagar e caminhou até a mesa dos dois homens. Os dois olharam para ele sem entender. Frederico perguntou com a voz baixa, mas firme: que primo é esse de quem vocês estão falando? O homem que estava bêbado franziu a testa tentando reconhecer quem estava diante dele. O tal de Eduardo, primo do coronel Frederico. Dizem que ele ficou morando na fazenda depois que o coronel foi embora. O sangue de Frederico pareceu ferver naquele momento. Uma lembrança veio imediatamente à mente dele. O dia em que estava partindo e Eduardo se ofereceu para ficar na fazenda ajudando Anastácia. Aquela imagem agora parecia completamente diferente. Frederico saiu da venda sem dizer mais nada. Naquela noite ele quase não dormiu. Quanto mais pensava, mais coisas começavam a fazer sentido. As fotos, os papéis, a pressa com que Eduardo tinha se oferecido para ficar na fazenda. Pela primeira vez em 5 anos, Frederico sentiu algo que não era raiva, era dúvida. No dia seguinte ele começou a investigar. Procurou pessoas que tinham trabalhado naquela região naquela época, conversou com antigos empregados e juntou pedaços de histórias que pareciam confirmar a mesma coisa. Aos poucos a verdade foi aparecendo diante dele. Eduardo tinha manipulado tudo. Tinha inventado provas. Tinha plantado mentiras. E Frederico tinha acreditado em tudo. Quando finalmente entendeu o que havia acontecido, Frederico ficou parado olhando pela janela da pousada onde estava hospedado. Do lado de fora a rua estava movimentada, mas ele mal percebia. Uma única frase ecoava dentro da cabeça dele. Eu destruí minha própria família. Pela primeira vez em muitos anos, o orgulho dele parecia pequeno diante do tamanho do erro que tinha cometido. Frederico pegou o chapéu devagar, colocou-o sobre a cabeça e tomou uma decisão. Ele voltaria para a fazenda. Não para pedir perdão, ainda não. Primeiro ele precisava olhar nos olhos de Eduardo e ouvir da boca dele a verdade que tinha destruído sua vida. E assim, 5 anos depois de ter ido embora sem olhar para trás, o coronel Frederico montou em seu cavalo e começou a viagem de volta para as terras que um dia tinham sido seu lar, sem imaginar que ao chegar naquela fazenda encontraria algo que mudaria completamente o rumo da sua vida. Porque correndo pelo terreiro daquela casa grande existia um menino de 5 anos, que tinha os mesmos olhos que ele. A viagem de Frederico de volta para a fazenda foi longa e silenciosa. Durante todo o caminho pela estrada de terra, ele quase não falou com ninguém. A paisagem era a mesma de anos atrás, os morros distantes, as cercas de madeira, o cheiro forte do mato e da terra quente. Tudo parecia igual. Mas dentro dele muita coisa tinha mudado. Cada quilômetro que ele percorria fazia as lembranças voltarem com mais força. Ele se lembrava de Anastácia caminhando pelo terreiro da fazenda, das conversas na varanda no fim da tarde e da forma como ela cuidava de tudo com dedicação. Agora, sabendo da verdade, cada uma dessas lembranças pesava ainda mais na consciência dele. 5 anos tinham se passado desde o dia em que ele saiu daquela fazenda cheio de orgulho e de raiva. 5 anos em que Anastácia ficou sozinha enfrentando tudo. Quando finalmente avistou as terras da fazenda ao longe, Frederico puxou o cavalo devagar. O coração dele batia forte, como se estivesse prestes a entrar em um lugar completamente diferente. A porteira ainda era a mesma. A estrada que levava até a casa grande continuava cercada por árvores antigas. Mas algo chamou a atenção dele logo de longe. A fazenda parecia viva, organizada, bem cuidada. O curral estava cheio de movimento, o gado parecia bem tratado e os trabalhadores circulavam pelo terreiro com naturalidade. Frederico franziu a testa, surpreso. Ele tinha imaginado encontrar a fazenda abandonada ou desorganizada depois de tantos anos.
Mas não era isso que estava vendo. Ele atravessou a porteira e seguiu lentamente até o terreiro. Alguns peões pararam de trabalhar quando viram o cavaleiro chegando. Um deles arregalou os olhos ao reconhecer quem era. Coronel Frederico, murmurou ele baixinho. A notícia correu rápido entre os trabalhadores. Alguns ficaram surpresos, outros apenas observaram em silêncio. Frederico desmontou do cavalo e olhou ao redor. Tudo parecia funcionando melhor do que ele imaginava. Foi então que um barulho de passos leves chamou a atenção dele. Um menino pequeno corria pelo terreiro segurando um pedaço de madeira como se fosse um cavalo imaginário. O garoto corria entre os peões rindo, completamente despreocupado. Frederico olhou para ele sem entender quem era aquela criança. O menino passou correndo bem perto dele e parou de repente, curioso com o homem desconhecido que estava parado ali. Os dois ficaram se olhando por alguns segundos. O garoto tinha olhos atentos, e um jeito firme de olhar que fez Frederico sentir algo estranho no peito. "Você é novo por aqui?" perguntou o menino com a naturalidade típica de criança. Frederico quase respondeu, mas naquele instante uma voz feminina ecoou da varanda da casa grande. "Mateus!" O menino virou a cabeça imediatamente. "Já vou, mãe." Frederico sentiu o corpo ficar rígido ao ouvir aquela voz. Ele levantou os olhos devagar, e lá estava Anastácia parada na varanda da casa grande. 5 anos tinham passado, mas ele reconheceria aquela mulher em qualquer lugar. Anastácia também ficou imóvel quando viu quem estava no terreiro. Por alguns segundos o tempo pareceu parar entre os dois. O menino correu até ela sem perceber o peso daquele momento. "Mãe, tem um homem estranho aqui", disse Mateus segurando a barra do vestido dela. Anastácia continuava olhando para Frederico sem dizer nada. O coração dela parecia bater tão forte que quase dava para ouvir. Depois de alguns segundos, ela finalmente desceu os degraus da varanda com passos firmes. Parou a poucos metros dele e falou com a voz controlada. 5 anos. Frederico não respondeu imediatamente. Anastácia continuou. 5 anos sem uma palavra, sem uma notícia, e agora você aparece aqui como se nada tivesse acontecido. O silêncio no terreiro era completo. Os peões observavam de longe, sem coragem de interferir. Frederico respirou fundo antes de falar. "Eu precisava voltar." Anastácia cruzou os braços. "E por quê? O que você veio fazer aqui?" Frederico olhou rapidamente na direção da casa e depois respondeu. "Eu vim falar com Eduardo." Ao ouvir aquele nome, Anastácia franziu a testa. "Eduardo?" Frederico assentiu. "Onde ele está?" Anastácia respondeu com frieza. "Está trabalhando no estábulo." Frederico apertou o maxilar. "Então é lá que eu vou encontrá-lo." Ele começou a caminhar em direção ao estábulo sem dizer mais nada. Anastácia ficou observando, tentando entender o que estava acontecendo. Mas enquanto Frederico se afastava, o pequeno Mateus puxou levemente o vestido dela e perguntou baixinho. "Mãe, quem é aquele homem?" Anastácia ficou em silêncio por alguns segundos olhando para as costas de Frederico se afastando pelo terreiro. E naquele momento ela ainda não imaginava que aquele homem que tinha voltado de repente estava prestes a revelar uma verdade capaz de mudar tudo o que ela acreditava ter vivido nos últimos 5 anos. Frederico caminhou pelo terreiro em direção ao estábulo com passos firmes. Cada passo parecia carregar 5 anos de silêncio, dúvidas e arrependimento. Alguns peões se afastaram do caminho quando perceberam para onde ele estava indo. A notícia de que o coronel tinha voltado já corria pela fazenda inteira. No estábulo, Eduardo estava verificando um dos cavalos quando ouviu passos se aproximando. Ele levantou a cabeça distraído, mas quando viu quem estava parado na porta, o corpo dele ficou completamente imóvel. Frederico estava ali, parado, olhando diretamente para ele. Durante alguns segundos nenhum dos dois falou nada. Eduardo foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Frederico, você voltou?" Frederico deu mais alguns passos para dentro do estábulo. "Parece que você não esperava por isso." Eduardo tentou disfarçar o nervosismo. "Claro que esperava, afinal essa fazenda é sua." Frederico parou bem na frente dele. "É mesmo? Porque pelo que eu vi lá fora, parece que você se acomodou muito bem por aqui." Eduardo forçou um pequeno sorriso. "Alguém precisava cuidar das coisas depois que você foi embora." Frederico olhou ao redor do estábulo, depois voltou os olhos para o primo.
Foi exatamente sobre isso que eu vim falar. Eduardo cruzou os braços. Sobre o quê? Frederico respondeu com a voz firme. Sobre a mentira que você contou 5 anos atrás. O sorriso desapareceu lentamente do rosto de Eduardo. Não sei do que você está falando. Frederico tirou o chapéu devagar e segurou na mão. Eu sei de tudo, Eduardo. Eduardo tentou manter a calma. Tudo o quê? Frederico deu um passo mais perto. Das fotos, dos documentos, da história inventada sobre Anastácia. Eduardo ficou em silêncio por um instante. Quem te contou isso? Frederico respondeu sem hesitar. Não importa. O que importa é que eu descobri que você armou tudo. O clima dentro do estábulo ficou pesado. Eduardo respirou fundo e deu uma risada curta, como se estivesse cansado de fingir. Demorou 5 anos para você perceber? Frederico apertou o maxilar. Então você admite. Eduardo deu de ombros. Admito o quê? Que fiz o que precisava fazer. Frederico olhou para ele com incredulidade. Você destruiu meu casamento. Eduardo respondeu com frieza. Não fui eu que acreditou em qualquer papel que apareceu na mesa. Essa escolha foi sua. Aquela frase acertou Frederico como um soco. Mesmo assim ele continuou firme. Por quê, Eduardo? Por que você fez isso? Eduardo encarou Frederico por alguns segundos antes de responder. Porque eu estava cansado de ver você ter tudo. As terras, o respeito, a mulher que eu sempre quis. Frederico franziu a testa. Anastácia nunca teve nada com você. Justamente, respondeu Eduardo. Ela nunca me deu uma chance. Eduardo caminhou alguns passos dentro do estábulo, como se estivesse finalmente colocando para fora algo que guardou por anos. Desde o dia que você trouxe Anastácia para essa fazenda eu soube que nunca teria espaço. Para ela eu sempre fui só o primo que ajudava nas contas. Mas para você, ela era tudo. Frederico ficou em silêncio. Eduardo continuou. Então eu pensei, se eu não posso ter ela, você também não vai. Frederico apertou o chapéu nas mãos com força. E você ficou aqui todos esses anos fingindo ajudar? Eduardo deu um sorriso amargo. Alguém precisava cuidar da fazenda e de Anastácia. Aquela frase fez Frederico levantar os olhos rapidamente. O que você quer dizer com isso? Eduardo respondeu com calma. Quero dizer que eu estive aqui enquanto você desapareceu. Eu ajudei a manter tudo funcionando. Eu estive por perto quando o filho dela nasceu. Frederico sentiu o coração bater mais forte. Filho? Eduardo percebeu a reação dele e sorriu de canto. Então você ainda não sabe. Frederico deu um passo à frente. Saber o quê? Eduardo falou devagar, como quem solta uma bomba. Aquele menino que está correndo pelo terreiro, nasceu poucos meses depois que você foi embora. Frederico sentiu o mundo girar por um segundo. Eduardo continuou olhando para ele. Anastácia estava grávida quando você abandonou essa fazenda. O silêncio que caiu dentro do estábulo parecia pesado como pedra. Frederico ficou parado tentando entender o que estava ouvindo. 5 anos, e ele nunca soube disso. Eduardo cruzou os braços novamente. Agora me diga uma coisa, primo, você voltou por causa da mentira que descobriu, ou porque finalmente percebeu que pode ter deixado um filho para trás? E naquele momento Frederico percebeu que a verdade que tinha vindo buscar na fazenda era ainda maior do que ele imaginava. Porque agora ele precisava enfrentar não apenas o erro que cometeu com Anastácia, mas também a possibilidade de ter perdido 5 anos da vida do próprio filho. As palavras de Eduardo ainda ecoavam dentro do estábulo quando Frederico ficou completamente em silêncio. A cabeça dele parecia girar. Um filho. Anastácia estava grávida quando ele foi embora, e ele nunca soube. 5 anos tinham passado enquanto ele vivia na cidade acreditando em uma mentira. Frederico levantou os olhos devagar para Eduardo. Por que você nunca me contou? Eduardo soltou uma risada curta. E estragar tudo que eu tinha conseguido? Frederico apertou o maxilar. Você deixou uma criança crescer sem pai. Eduardo deu de ombros. Não fui eu que foi embora. Aquela frase caiu como um peso enorme sobre Frederico. No fundo ele sabia que, apesar de toda a armação, a decisão de ir embora tinha sido dele. Sem dizer mais nada, Frederico colocou o chapéu novamente na cabeça e saiu do estábulo com passos rápidos. O coração dele batia forte enquanto atravessava o terreiro.
Muitas coisas estavam se misturando na cabeça dele ao mesmo tempo. A mentira de Eduardo. A lembrança de Anastácia implorando para ser ouvida. E agora, a imagem daquele menino correndo pelo terreiro. Quando Frederico chegou perto da casa grande, viu Mateus sentado no chão brincando com algumas pedrinhas. O menino levantou os olhos quando percebeu que o homem tinha voltado. Você de novo, disse Mateus com curiosidade. Frederico ficou parado olhando para ele. Quanto mais observava o garoto, mais percebia pequenos detalhes que pareciam familiares. O jeito do olhar. A forma como ele franzia a testa quando pensava em algo. Frederico sentiu algo apertar dentro do peito. Qual é o seu nome, menino? Mateus respondeu com orgulho. Mateus. Frederico assentiu devagar. E quantos anos você tem, Mateus? 5. A resposta veio simples, mas para Frederico pareceu pesada como uma pedra. 5 anos. Exatamente o tempo que ele tinha passado longe daquela fazenda. Mateus continuou olhando para ele sem medo. Você é amigo da minha mãe? Frederico demorou alguns segundos para responder. Eu conheço sua mãe há muito tempo. Nesse momento a porta da casa grande se abriu e Anastácia apareceu na varanda. Ela percebeu imediatamente que Frederico estava perto do menino. Desceu os degraus com passos firmes. Mateus, vá brincar ali perto do curral, disse ela com a voz tranquila, mas firme. O menino obedeceu, correndo novamente pelo terreiro. Quando ele se afastou, Anastácia ficou frente a frente com Frederico. Já falou com Eduardo? Perguntou ela. Frederico respondeu olhando direto nos olhos dela. Falei. Anastácia esperou que ele continuasse, mas ele ficou em silêncio por alguns segundos. Finalmente ele disse, eu descobri a verdade. Anastácia franziu a testa. Que verdade? Frederico respirou fundo antes de falar. Que tudo aquilo foi uma armação. Que você nunca me traiu, nunca vendeu terra nenhuma escondida. Anastácia ficou completamente imóvel. Durante 5 anos ela tinha esperado ouvir aquelas palavras. E agora que finalmente estavam sendo ditas, parecia difícil acreditar. E só agora você percebeu isso? Perguntou ela com a voz carregada de mágoa. Frederico abaixou o olhar por um instante. Eu descobri ontem. Anastácia balançou a cabeça lentamente. 5 anos, Frederico, 5 anos. Ela apontou na direção do terreiro, onde Mateus ainda brincava. 5 anos criando meu filho sozinha, cuidando dessa fazenda, ouvindo gente dizer que eu fui abandonada porque traí meu marido. Frederico sentiu o peso de cada palavra dela. Eu sei que errei, disse ele finalmente. Anastácia cruzou os braços. Errou não, você escolheu não acreditar em mim. O silêncio entre os dois durou alguns segundos. Frederico então falou algo que fez Anastácia prender a respiração. Eduardo me contou sobre o menino. Anastácia ficou tensa imediatamente. E o que ele te contou? Frederico olhou novamente para Mateus correndo pelo terreiro. Ele disse que a criança nasceu poucos meses depois que eu fui embora. Anastácia permaneceu em silêncio. Frederico voltou os olhos para ela. Eu preciso saber de uma coisa, Anastácia. A voz dele saiu mais baixa do que ele esperava. Mateus, é meu filho? O vento passou pelo terreiro naquele momento levantando um pouco de poeira no chão seco. Anastácia olhou para Frederico com os olhos cheios de emoção, porque depois de 5 anos escondendo aquela verdade, finalmente tinha chegado o momento de responder à pergunta que mudaria tudo entre eles. Anastácia ficou em silêncio por alguns segundos depois da pergunta de Frederico. O vento passava pelo terreiro levantando um pouco da poeira da terra seca, enquanto Mateus continuava correndo mais ao longe, completamente alheio ao peso daquele momento. Frederico esperava a resposta com o coração apertado. Anastácia finalmente respirou fundo e olhou diretamente para ele. Você realmente precisa perguntar isso depois de tudo? Frederico não desviou o olhar. Eu preciso ouvir de você. Anastácia olhou na direção do menino brincando e depois voltou os olhos para Frederico. A voz dela saiu firme, mas carregada de emoção. Sim. Mateus é seu filho. Aquelas palavras atingiram Frederico como um trovão silencioso. Por alguns segundos ele não conseguiu dizer nada. Apenas olhou para o menino correndo pelo terreiro, tentando aceitar que aquela criança tinha crescido 5 anos sem que ele soubesse da própria existência. Frederico passou a mão pelo rosto lentamente.
Eu perdi 5 anos da vida dele. Anastácia respondeu sem suavizar a verdade. Não foi você quem perdeu. Foi ele. O silêncio entre os dois voltou a pesar no ar. Frederico olhou novamente para Mateus. O menino tinha parado perto da cerca e observava um cavalo com curiosidade. Ele sabe de mim? Perguntou Frederico. Anastácia balançou a cabeça devagar. Não. Frederico voltou a olhar para ela. Por quê? Anastácia respondeu com sinceridade. Porque eu não sabia se um dia você voltaria. Aquela resposta fez Frederico baixar o olhar novamente. Anastácia continuou. Eu não queria que ele crescesse esperando por alguém que talvez nunca aparecesse. Frederico assentiu devagar, sentindo o peso daquilo. Alguns segundos depois ele perguntou: posso falar com ele? Anastácia pensou por um momento antes de responder. Ele ainda é uma criança, Frederico. Não adianta chegar agora e querer ocupar um lugar que você não teve nesses anos. Frederico falou com calma. Eu não quero confundir a cabeça dele. Só quero conhecê-lo. Anastácia olhou novamente para Mateus brincando. Depois voltou a encarar Frederico. Isso não depende só de você. Frederico não respondeu. Ele sabia que tinha perdido o direito de exigir qualquer coisa. Nesse momento Mateus correu novamente em direção à casa grande. Quando chegou perto, parou ao lado de Anastácia e olhou para Frederico com curiosidade. Mãe, o cavalo lá do curral está mancando. Acho que ele pisou errado. Anastácia sorriu de leve para o filho. Depois eu vou olhar isso. Mateus então voltou os olhos para Frederico. Você ainda está aqui? Frederico tentou sorrir de forma gentil. Parece que sim. Mateus inclinou a cabeça curioso. Você entende de cavalo? Frederico respondeu com naturalidade. Entendo um pouco. O menino apontou na direção do curral. Então você pode ver o cavalo comigo? Frederico olhou rapidamente para Anastácia, como se pedisse permissão sem dizer nada. Anastácia hesitou por um instante, mas acabou assentindo levemente com a cabeça. Mateus segurou a mão de Frederico sem pensar 2 vezes. Vem então. Frederico se deixou levar pelo menino em direção ao curral. Enquanto caminhava ao lado dele, sentia uma mistura de emoção e arrependimento que nunca tinha experimentado antes. Mateus falava animado sobre os animais da fazenda, sobre os peões e sobre as coisas que gostava de fazer por ali. Frederico apenas ouvia, observando cada gesto do menino. Em certo momento Mateus perguntou: você já teve uma fazenda? Frederico respondeu com um pequeno sorriso. Já tive uma, muito parecida com essa. O menino riu. Então você deve gostar daqui. Frederico olhou ao redor das terras que um dia tinham sido seu lar. Gosto mais do que você imagina. Do outro lado do terreiro, Anastácia observava aquela cena em silêncio. Ver Frederico caminhando ao lado do filho despertava sentimentos confusos dentro dela. Parte do coração ainda estava ferido pelo abandono de anos atrás. Mas outra parte sabia que aquela criança merecia conhecer o próprio pai. Só que o que Anastácia ainda não sabia era que Eduardo, parado perto do celeiro e observando tudo de longe, tinha percebido que a verdade finalmente tinha vindo à tona. E naquele momento ele começava a entender que todo o plano que tinha sustentado por 5 anos estava prestes a desmoronar, e ele não estava disposto a aceitar isso tão facilmente. Enquanto Frederico caminhava pelo curral ao lado de Mateus, observando o cavalo que o menino tinha apontado, alguém assistia tudo de longe com o rosto fechado. Eduardo estava parado perto do celeiro, olhando a cena com os braços cruzados. Ele tinha percebido desde o primeiro momento que algo tinha mudado. Frederico não tinha voltado apenas para discutir o passado, ele tinha voltado sabendo da verdade. E isso significava que tudo que Eduardo construiu durante 5 anos dentro daquela fazenda estava ameaçado. Do outro lado do curral, Mateus observava enquanto Frederico examinava a pata do cavalo. Ele só pisou torto, disse Frederico depois de alguns segundos. Daqui a pouco já melhora. Mateus sorriu satisfeito. Eu sabia que você ia entender. Frederico levantou os olhos para o menino e não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Havia algo naquele garoto que mexia com ele de um jeito que ele não sabia explicar. Enquanto isso, Anastácia continuava observando tudo da varanda da casa grande. O coração dela estava dividido. Ver Frederico ali de novo, perto do filho,
Trazia lembranças de um tempo que parecia muito distante. Mas também trazia a dor de tudo que aconteceu. Foi nesse momento que Eduardo se aproximou dela. Parece que os dois estão se dando bem, disse ele olhando na direção do curral. Anastácia respondeu sem olhar para ele. Ele tem o direito de conhecer o menino. Eduardo soltou uma risada baixa. Depois de 5 anos? Anastácia virou o rosto para encará-lo. Você não tem nada a ver com isso. Eduardo aproximou um pouco mais a voz. Tenho mais do que você imagina. Anastácia franziu a testa. O que você quer dizer? Eduardo respondeu com um tom carregado de irritação. Quero dizer que fui eu que estive aqui todos esses anos. Fui eu que ajudei a manter essa fazenda funcionando enquanto ele estava vivendo a vida dele na cidade. Anastácia manteve a calma. E eu nunca neguei isso. Eduardo deu um passo mais perto. Então por que agora parece que ele pode voltar e tomar tudo de volta como se nada tivesse acontecido? Anastácia respondeu com firmeza. Porque essa fazenda sempre foi dele também. Eduardo apertou os punhos discretamente. Eu não vou sair daqui assim. Anastácia o encarou com seriedade. Você devia ter pensado nisso antes de mentir. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou em um tom mais baixo. Então ele já te contou. Anastácia respondeu sem hesitar. Sim. E agora eu sei exatamente o que você fez. Eduardo respirou fundo, tentando controlar a raiva que começava a aparecer no rosto. Eu fiz o que precisava fazer. Anastácia respondeu com frieza. Você destruiu uma família por egoísmo. Eduardo não respondeu. Apenas olhou novamente para o curral, onde Frederico conversava com Mateus. Aquela imagem parecia incomodá-lo profundamente. No curral, Mateus continuava fazendo perguntas sem parar. Você mora longe daqui? Frederico respondeu com calma. Na cidade. Mateus pensou por um momento. Eu nunca fui na cidade. Minha mãe diz que lá tem muita gente e muito barulho. Frederico riu de leve. Tem mesmo. Mateus então olhou para ele com curiosidade. Você vai ficar aqui na fazenda? Frederico hesitou por um instante antes de responder. Eu ainda não sei. Mas gostaria de passar mais um tempo por aqui. Mateus abriu um sorriso. Eu posso te mostrar onde ficam os bezerros novos depois. Frederico assentiu. Eu gostaria disso. Enquanto os dois caminhavam de volta para o terreiro, Frederico percebeu Eduardo parado perto da varanda olhando para ele. Os dois trocaram um olhar silencioso, cheio de tensão. Frederico sabia que aquela conversa no estábulo não tinha sido o fim da história. Eduardo não parecia disposto a aceitar a situação tão facilmente. Quando Frederico chegou perto da casa grande novamente, Anastácia já estava esperando. Mateus correu na frente e entrou para buscar um pedaço de pão que a cozinheira tinha prometido para ele. Assim que o menino desapareceu dentro da casa, Anastácia falou em voz baixa. Eduardo já sabe que você descobriu tudo. Frederico respondeu com calma. Eu imaginei. Anastácia continuou. Ele não vai aceitar sair daqui sem criar problemas. Frederico olhou na direção do celeiro onde Eduardo ainda estava parado. Eu não tenho medo dele. Anastácia respondeu com seriedade. Talvez você não tenha. Mas eu não quero mais confusão nessa fazenda. Frederico voltou os olhos para ela. Eu não voltei aqui para brigar. Anastácia cruzou os braços. Então você voltou para quê? Frederico demorou alguns segundos antes de responder. Finalmente ele disse algo que Anastácia não esperava ouvir tão cedo. Eu voltei para consertar o erro que cometi. Anastácia ficou em silêncio olhando para ele. Porque depois de 5 anos carregando aquela dor sozinha, agora Frederico finalmente estava dizendo que queria lutar para recuperar aquilo que tinha perdido. Só que o caminho até esse perdão ainda estava longe de ser fácil. E naquela mesma noite um novo confronto entre Frederico e Eduardo estava prestes a acontecer na fazenda. A noite caiu devagar sobre a fazenda, trazendo aquele silêncio típico do sertão que só é quebrado pelo som dos grilos e pelo vento passando entre as árvores. Na casa grande, Anastácia terminava de organizar as últimas coisas da cozinha enquanto Mateus já começava a sentir o cansaço do dia.
O menino tinha passado a tarde inteira correndo atrás dos bezerros e mostrando cada canto da fazenda para Frederico, como se tivesse encontrado um novo amigo de repente. Para Frederico, cada minuto ao lado do menino era ao mesmo tempo alegria e dor. Alegria por finalmente conhecer o filho, e dor por saber que tinha perdido 5 anos inteiros da vida dele. Depois do jantar simples na cozinha da casa grande, Mateus bocejou e Anastácia passou a mão nos cabelos dele com carinho. Está na hora de dormir. O menino reclamou um pouco, mas acabou obedecendo. Antes de subir para o quarto, ele olhou para Frederico que estava sentado perto da mesa. Amanhã você vai ver os bezerros comigo? Frederico respondeu com um pequeno sorriso. Se sua mãe deixar. Mateus riu e correu escada acima. Quando o menino desapareceu no andar de cima, o silêncio tomou conta da cozinha por alguns segundos. Anastácia estava de costas para Frederico, guardando alguns pratos, quando ele falou com a voz baixa. Ele é um bom menino. Anastácia respondeu sem se virar. Sempre foi. Frederico ficou observando ela por alguns instantes antes de continuar. Você fez um bom trabalho criando ele. Anastácia finalmente virou o rosto para olhar para ele. Eu fiz o que precisava ser feito. Frederico assentiu devagar. Eu sei. O silêncio voltou a se instalar entre os dois. Havia muitas coisas que ainda precisavam ser ditas, mas nenhuma delas parecia fácil de começar. Foi então que um barulho de passos pesados apareceu do lado de fora da casa grande. A porta se abriu de repente. Eduardo entrou com o rosto fechado. Então é aqui que vocês estão. Anastácia suspirou discretamente. Eduardo, não é hora para isso. Eduardo ignorou o pedido dela e caminhou alguns passos para dentro da cozinha. Acho que já passou da hora de conversar. Frederico se levantou devagar da cadeira. Eu também acho. Anastácia olhou de um para o outro com preocupação. Eu não quero briga dentro da minha casa. Eduardo respondeu com ironia. Sua casa? Ou a casa do coronel que resolveu voltar agora? Frederico manteve a calma. Essa conversa é entre mim e você. Anastácia cruzou os braços. Então terminem isso rápido. Eduardo olhou para Frederico com raiva mal escondida. Você acha que pode chegar aqui depois de 5 anos e simplesmente mandar em tudo de novo? Frederico respondeu com firmeza. Eu não vim mandar em nada. Eduardo deu uma risada amarga. Não? Então veio fazer o quê? Frederico olhou diretamente nos olhos dele. Vim colocar as coisas no lugar. Eduardo balançou a cabeça. Você não entende, Frederico. Durante 5 anos eu fui o homem que manteve essa fazenda de pé. Frederico respondeu sem alterar a voz. Você manteve porque eu deixei. Eduardo deu um passo à frente. E agora quer me expulsar como se eu fosse um estranho? Frederico respondeu com firmeza. Eu quero que você vá embora porque foi você que destruiu minha família. O silêncio na cozinha ficou pesado. Eduardo olhou para Anastácia, como se esperasse algum apoio. Mas ela permaneceu imóvel. Você também quer isso? Perguntou ele para ela. Anastácia respondeu com calma, mas sem hesitar. Depois de tudo que você fez? Sim. Eduardo apertou os punhos. Então é assim? 5 anos ajudando essa fazenda e agora vocês simplesmente me jogam para fora? Frederico respondeu. Você se colocou nessa situação quando decidiu mentir. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. O olhar dele foi ficando cada vez mais duro. Você acha que acabou, Frederico? Frederico respondeu sem medo. Para mim acabou. Eduardo olhou novamente para Anastácia, depois para Frederico. Isso ainda não terminou. Ele virou as costas e saiu da casa grande batendo a porta com força. O barulho ecoou pela cozinha silenciosa. Anastácia soltou um suspiro cansado. Eu sabia que ele não ia aceitar isso facilmente. Frederico ficou olhando para a porta fechada por alguns segundos antes de responder. Não importa o que ele faça agora. Anastácia levantou os olhos para ele. E por que você tem tanta certeza disso? Frederico respondeu com calma.
Porque dessa vez eu não vou embora. Anastácia ficou em silêncio olhando para ele. Depois de 5 anos de ausência, Frederico finalmente estava dizendo que pretendia ficar. Mas agora o maior desafio não seria enfrentar Eduardo, seria reconstruir a confiança que ele mesmo tinha quebrado. A madrugada na fazenda parecia tranquila, mas aquela calma era enganosa. Depois da discussão na cozinha, cada um seguiu para um lado da casa grande com a cabeça cheia de pensamentos. Anastácia demorou a dormir. Ficou sentada na beira da cama olhando pela janela, observando as luzes fracas do curral ao longe. Era estranho ter Frederico ali novamente. Durante 5 anos ela tinha aprendido a viver sem ele. Aprendeu a tomar decisões sozinha, a cuidar da fazenda, a criar Mateus, e a esconder a dor que aquele abandono tinha deixado. Agora ele estava de volta. E dizia que queria consertar tudo. Mas será que isso era mesmo possível? Enquanto esses pensamentos passavam pela cabeça dela, Frederico também não conseguia dormir. Ele estava sentado na varanda da casa grande, olhando para o céu escuro do interior, cheio de estrelas. Aquela fazenda guardava lembranças demais. Algumas boas, e outras que ele preferia esquecer. Foi então que ele ouviu um barulho vindo do lado do celeiro. Passos. Frederico se levantou devagar e caminhou até a beirada da varanda. A luz fraca do lampião permitiu que ele visse uma sombra se movendo perto do curral. Era Eduardo, seu primo. Parecia estar colocando algumas coisas dentro da carroceria de uma caminhonete antiga. Frederico desceu os degraus da varanda e caminhou lentamente até lá. Vai embora sem se despedir? Eduardo virou de repente ao ouvir a voz dele. O olhar estava cheio de irritação. Eu já fiquei tempo demais nesse lugar. Frederico cruzou os braços. Ou talvez esteja indo embora antes que mais gente descubra o que você fez. Eduardo soltou uma risada curta. Você acha que venceu, não é? Anastácia é orgulhosa, e jamais vai te perdoar. E só de eu ter feito ela perder a confiança em você, e seu filho ter ficado 5 anos longe de você, já é o suficiente, para você pagar por tudo. Frederico respondeu sem alterar a voz. Eu não fiz nada para você, não sei por que você tem tanta raiva de mim. Eduardo fechou a porta da caminhonete com força e respondeu. Você sempre foi o favorito do vovô, sempre se achou por ser o centro das atenções, você roubou Anastácia de mim, eu me apaixonei primeiro por ela. Você roubou minha vida, Frederico. Eu passei anos trabalhando nessa fazenda, enquanto você vivia como dono de tudo. Frederico respondeu, eu sempre te tratei com respeito. Eduardo balançou a cabeça. Respeito não é a mesma coisa que reconhecimento. O silêncio entre os dois ficou pesado. Então Eduardo finalmente disse aquilo que parecia guardar há muito tempo. Eu gostava da Anastácia. Frederico manteve o olhar firme. Eu sei. Eduardo continuou. Eu me apaixonei primeiro. Então armei tudo isso para separar vocês, e consegui, pois ela nunca vai ter perdoar. Você quebrou a confiança que Anastácia tinha em você, Frederico. Frederico respirou fundo. Então você decidiu armar tudo isso. E pelo visto não se arrepende. Eduardo respondeu com frieza. Eu não me arrependo e faria tudo outra vez. Frederico apertou o maxilar e falou novamente. Você separou uma família por inveja. Eduardo respondeu em tom seco. Não adianta bancar o homem honesto agora. Você foi embora porque quis. Frederico respondeu. Eu fui embora porque acreditei numa mentira. Os dois ficaram se encarando por alguns segundos. Então Eduardo abriu a porta da caminhonete. Isso não importa mais. Frederico perguntou. Para onde você vai? Eduardo deu de ombros. Para qualquer lugar longe daqui. Ligou a caminhonete e saiu levantando poeira pela estrada de terra. Frederico ficou parado ali por alguns minutos olhando as luzes do veículo desaparecerem na distância. Aquela história finalmente estava chegando ao fim. Mas quando ele voltou para a casa grande, encontrou Anastácia parada na varanda, observando tudo em silêncio.
Ela tinha visto a caminhonete ir embora. Então ele foi mesmo, disse ela. Frederico assentiu. Foi. Anastácia ficou alguns segundos em silêncio antes de perguntar: e agora? Frederico olhou para a fazenda ao redor, para a casa, para as terras que um dia tinham sido o centro da vida deles. Depois respondeu com calma: agora começa a parte difícil. Anastácia levantou os olhos para ele. Qual parte? Frederico respondeu com sinceridade: reconquistar sua confiança. Ela disse que jamais iria perdoar ele, e que apesar das armações do primo, ele deveria ter confiado nela. Ela ficou observando ele alguns segundos, como se estivesse tentando entender se aquelas palavras eram verdadeiras. Porque depois de tanta dor, confiar de novo talvez fosse o maior desafio de todos. E era justamente ali que uma nova história entre eles poderia começar, ou terminar de vez. O sol ainda nem tinha nascido quando os primeiros sons da fazenda começaram a aparecer. O canto do galo, o mugido distante do gado e o barulho do vento passando pelas árvores anunciavam que um novo dia estava começando. Frederico já estava acordado. Ele tinha dormido pouco naquela noite. A conversa com Eduardo ainda ecoava na cabeça dele, mas mais do que isso, as palavras que tinha dito para Anastácia na varanda continuavam voltando à sua mente. Reconquistar a sua confiança. Ele sabia que falar era fácil. O difícil seria provar. Frederico caminhou até o curral enquanto o céu ainda começava a clarear. Alguns peões já estavam chegando para o trabalho da manhã, mas todos pareciam observar o coronel com certa curiosidade. Afinal, muitos deles tinham visto Frederico partir anos atrás. E agora ele estava de volta. Enquanto verificava uma das cercas do pasto, Frederico ouviu passos pequenos correndo atrás dele. Eu sabia que você ia acordar cedo. Era Mateus. O menino vinha correndo pelo terreiro, ainda com o cabelo bagunçado e segurando um pedaço de pão na mão. Frederico sorriu de leve. Você também acorda cedo assim? Mateus deu de ombros. Aqui na fazenda todo mundo acorda. O menino então apontou para o pasto. Eu vim te mostrar os bezerros novos. Frederico caminhou com ele até a cerca. Do outro lado, alguns animais jovens pastavam perto da mãe. Mateus parecia animado. Aquele ali nasceu semana passada. Frederico observou o bezerro pequeno tentando acompanhar a vaca. Ele é forte. Mateus assentiu, orgulhoso. Eu ajudei quando ele nasceu. Frederico levantou as sobrancelhas. Ajudou? Mateus explicou rapidamente. Segurei o lampião pro seu João. Frederico riu. Então você já está virando peão da fazenda. Mateus abriu um sorriso. Por alguns segundos, os dois ficaram apenas observando o gado. Então o menino perguntou de repente: você vai embora logo? Frederico ficou em silêncio por um instante. Por que você perguntou isso? Mateus deu de ombros novamente. Porque às vezes as pessoas vêm aqui, e depois vão embora. Frederico entendeu o que ele queria dizer. O menino tinha crescido vendo gente entrar e sair da fazenda. Mas Frederico respondeu com calma: eu não pretendo ir embora. Mateus olhou para ele com curiosidade. Nem para a cidade? Não por enquanto. O menino pareceu satisfeito com a resposta. Então você pode me ensinar a montar naquele cavalo preto. Frederico riu. Primeiro você precisa crescer um pouco mais. Enquanto os dois conversavam perto da cerca, Anastácia observava tudo da varanda da casa grande. Ela tinha acordado cedo também, e ficou surpresa ao ver Frederico já trabalhando no curral ao lado do filho. Aquilo mexeu com algo dentro dela. Durante anos ela tinha imaginado como seria se Frederico tivesse ficado. Se Mateus tivesse crescido com o pai por perto. Mas agora aquela possibilidade estava ali, diante dos olhos dela, e mesmo assim o coração dela ainda estava cheio de dúvidas. Foi então que Dona Rosa, a cozinheira da casa, apareceu atrás dela. O menino está feliz. Anastácia suspirou. Eu sei. Dona Rosa continuou olhando a cena no curral. Criança sente quando alguém quer ficar. Anastácia não respondeu. Porque aquela era justamente a pergunta que ainda existia dentro dela. Frederico realmente queria ficar?
Ou aquela volta era apenas mais um capítulo complicado da vida deles? Enquanto isso, no curral, Mateus apontava animado para um cavalo preso perto da cerca. É aquele ali. Frederico observou o animal. Era um cavalo forte, mas também um pouco arisco. Esse cavalo não é para criança. Mateus fez uma careta. Mas eu consigo. Frederico cruzou os braços. A gente vai começar com o mais manso. Mateus suspirou, mas acabou concordando. Enquanto caminhavam de volta para o terreiro, Frederico levantou os olhos e viu Anastácia na varanda. Os dois trocaram um olhar silencioso. Não havia raiva naquele olhar. Mas também não havia confiança ainda. Apenas algo indefinido, como se os dois estivessem tentando descobrir se ainda existia algum caminho entre eles. E naquele mesmo momento, Frederico tomou uma decisão silenciosa. Se realmente queria reconquistar Anastácia, não poderia fazer isso apenas com palavras. Ele teria que provar, todos os dias, que não iria embora outra vez. Porque naquela fazenda, tudo estava recomeçando. Mas reconquistar um coração ferido poderia ser o trabalho mais difícil de todos. O dia seguiu movimentado na fazenda. O sol já estava alto quando os peões começaram a trabalhar no curral, separando algumas cabeças de gado que seriam levadas para outro pasto. Frederico estava no meio deles, ajudando como fazia antigamente. Para muitos ali, aquilo parecia estranho. O antigo coronel da fazenda, que anos atrás dava ordens de longe, agora estava sujando as botas de terra outra vez. Alguns peões trocavam olhares discretos, sem saber exatamente como reagir à volta dele. Enquanto isso, Mateus não saía de perto. O menino observava tudo com os olhos atentos, tentando aprender cada detalhe. Segura essa corda aqui, disse Frederico em certo momento. Mateus pegou a ponta da corda com cuidado, tentando imitar os movimentos dos homens mais velhos. Quando o trabalho terminou, ele parecia orgulhoso. Eu ajudei de verdade. Frederico sorriu. Ajudou sim. Lá da varanda da casa grande, Anastácia continuava observando aquela cena. Ver Frederico trabalhando na fazenda como se nunca tivesse ido embora despertava sentimentos misturados dentro dela. Por um lado, era impossível negar que ele parecia diferente. Mais calmo, mais presente, menos orgulhoso. Mas por outro lado, ela também sabia que 5 anos não se apagavam assim tão facilmente. Dona Rosa apareceu novamente ao lado dela segurando um pano de prato. Ele está tentando. Anastácia respondeu sem tirar os olhos do curral. Tentar não é o mesmo que conseguir. Dona Rosa sorriu de leve. Às vezes é o começo. Anastácia permaneceu em silêncio. No fundo ela sabia que Dona Rosa tinha razão. Mas o medo de se machucar de novo ainda era grande demais. Mais tarde, quando o sol começou a descer no horizonte, Frederico terminou o trabalho no curral e foi caminhar até o terreiro. Mateus vinha ao lado dele contando alguma história animada sobre um bezerro que tinha escapado mais cedo. Foi então que um dos peões mais velhos se aproximou. Era seu João, que trabalhava naquela fazenda havia mais de 20 anos. Coronel, posso falar um instante? Frederico assentiu. Claro. O homem tirou o chapéu com respeito. Eu só queria dizer uma coisa. Frederico esperou. Essa fazenda ficou muito diferente nesses últimos anos. Frederico respondeu com calma. Eu sei. Seu João continuou. Mas o menino, ele sempre sentiu falta de um pai. Frederico baixou os olhos por um momento. O velho peão assentiu devagar. Então não vá embora de novo. Frederico levantou os olhos. Eu não pretendo. Seu João colocou o chapéu de volta na cabeça. Espero que seja verdade. Anastácia sofreu muito cuidando do filho e da fazenda sozinha. O homem então voltou para o curral. Frederico ficou alguns segundos parado ali pensando nas palavras dele. À distância, Anastácia tinha visto parte da conversa, mas não conseguia ouvir o que estava sendo dito. Ainda assim, algo na expressão de Frederico parecia diferente. Havia um peso ali, mas também uma determinação silenciosa. Mais tarde naquela noite, depois do jantar, Mateus estava sentado na mesa desenhando com um pedaço de carvão em um pedaço de papel. Frederico se aproximou curioso. O que você está fazendo?
Mateus virou o papel para mostrar. Era um desenho simples da fazenda, com 3 figuras em frente à casa grande. Frederico apontou para elas. Quem são? Mateus respondeu naturalmente. Minha mãe, eu, e você. Frederico ficou em silêncio por um instante. Anastácia também tinha parado na porta da cozinha ao ver o desenho. Mateus continuou falando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Agora você mora aqui também. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Frederico levantou os olhos e encontrou o olhar de Anastácia do outro lado da mesa. Aquela frase simples do menino parecia carregar um peso enorme. Porque, para Mateus, a decisão já estava tomada. Na cabeça dele, Frederico já fazia parte daquela família. Mas para Anastácia, a história ainda estava longe de terminar. Nos dias que se seguiram, a fazenda voltou a ter um movimento que Anastácia não via há muito tempo. Frederico passou a ajudar em tudo, como se quisesse recuperar cada momento perdido daqueles 5 anos. Logo cedo ele já estava no curral com os peões, verificando cercas, acompanhando o gado e organizando o trabalho do dia. Mas não era apenas a fazenda que ele estava tentando reconstruir. Aos poucos, ele também tentava reconstruir a confiança de Anastácia e o carinho do menino. Mateus começou a acompanhar Frederico em pequenas tarefas. No começo o garoto observava de longe, tímido, mas curioso. Frederico mostrava como selar um cavalo, como jogar milho para as galinhas e até como consertar uma cerca simples. O menino escutava tudo com atenção, como se estivesse descobrindo um mundo novo. Anastácia observava aquela aproximação da varanda da casa grande, muitas vezes em silêncio. Havia momentos em que o coração dela se enchia de emoção ao ver o filho sorrindo ao lado de Frederico. Em uma tarde tranquila, Mateus corria atrás de um bezerro pequeno que tinha escapado do curral. Frederico o ajudou a cercar o animal. Quando finalmente conseguiram, os dois começaram a rir juntos. Foi a primeira vez que Anastácia viu os dois rindo daquela maneira. Naquela noite, enquanto o céu da fazenda se enchia de estrelas, Frederico se aproximou dela na varanda. Por alguns segundos os dois ficaram apenas observando o silêncio do campo. Então ele falou com voz baixa. Eu sei que ainda não tenho seu perdão. Anastácia não respondeu imediatamente. Frederico continuou. Mas todos os dias eu acordo decidido a merecer pelo menos uma chance. Ela virou o rosto para ele, com os olhos brilhando de emoção contida. 5 anos é muito tempo, Frederico. Eu sei, ele respondeu. E sei também que não posso apagar o que aconteceu. Mas posso passar o resto da minha vida tentando fazer diferente. O silêncio voltou entre os dois, mas dessa vez não era um silêncio pesado. Era apenas o silêncio de 2 pessoas que ainda tinham muito para curar. Antes de sair, Frederico disse algo que fez o coração dela apertar. Eu nunca deixei de amar você, Anastácia. Nem por um dia. Alguns dias depois, Frederico decidiu que era hora de ter uma conversa importante. Naquela tarde o sol estava suave sobre os campos e Mateus brincava perto da mangueira do quintal. Frederico se aproximou do menino e se sentou ao lado dele na grama. Mateus olhou curioso. Você vai embora de novo algum dia? Aquela pergunta atingiu Frederico como um golpe silencioso. Ele respirou fundo antes de responder. Não. Eu voltei para ficar. O menino ficou em silêncio por alguns segundos, mexendo na terra com um graveto. Então perguntou outra coisa. Mamãe disse que você é alguém importante para nós. Frederico olhou para Anastácia, que observava tudo da varanda. Ela sentiu de leve, encorajando-o. Frederico então colocou a mão no ombro do menino e falou com cuidado. Mateus, eu sou seu pai. O garoto levantou os olhos, surpreso. Por alguns segundos ele apenas ficou olhando para Frederico, como se estivesse tentando entender aquela nova verdade. Então perguntou baixinho. De verdade? Frederico sorriu com os olhos marejados. De verdade. O menino demorou apenas um instante antes de abraçá-lo com força, como se aquela resposta fosse exatamente o que ele sempre quis ouvir. Anastácia levou a mão à boca, emocionada ao ver a cena. Frederico apertou o filho contra o peito, sentindo que naquele abraço havia algo que ele achou que tinha perdido para sempre. Mais tarde, quando o sol já estava se pondo atrás dos pastos, Frederico encontrou Anastácia perto da cerca da fazenda. O vento balançava suavemente os cabelos dela enquanto ela observava o horizonte. Frederico se aproximou devagar.
Eu sei que não posso apagar o passado, ele disse. Mas se existir alguma chance, qualquer chance, eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado tentando fazer você feliz novamente. Anastácia olhou para ele por alguns segundos que pareceram longos demais. Durante 5 anos ela acreditou que aquele homem tinha destruído sua família. Mas agora via diante de si alguém disposto a reconstruir tudo com paciência, respeito e amor. Finalmente ela deu um pequeno passo em direção a ele. Não vai ser fácil, Frederico. Eu sei. Mas talvez ainda exista um caminho para nós. Frederico segurou as mãos dela com cuidado, como se tivesse medo de que aquele momento desaparecesse. Eu nunca deixei de acreditar nisso. Anastácia então permitiu um pequeno sorriso, o primeiro completamente sincero em muitos anos. E ali, com o céu dourado sobre a fazenda e o filho brincando ao longe, os dois entenderam que algumas histórias de amor podem até se perder pelo caminho, mas quando são verdadeiras, sempre encontram um jeito de voltar para casa. O tempo começou a passar de forma diferente na fazenda depois daquele dia. Aos poucos, a vida que parecia quebrada começou a se reconstruir com pequenas atitudes. Frederico não fez promessas grandiosas. Em vez disso, ele passou a provar todos os dias, com um gesto simples, que realmente estava disposto a recuperar a família que quase perdeu. Em algumas manhãs ele acordava antes de todos e deixava flores colhidas no campo sobre a mesa da cozinha para Anastácia. Em outras tardes, levava Mateus para ajudar nos afazeres da fazenda, ensinando ao menino coisas simples como cuidar dos cavalos, jogar milho para as galinhas ou conduzir o gado pelo pasto. O garoto, que antes olhava para Frederico com curiosidade e distância, começou a correr para encontrá-lo no terreiro sempre que ele voltava do curral. Mas foi em um domingo que Frederico preparou algo que Anastácia jamais esperava. Depois do almoço, ele pediu que ela e Mateus o acompanhassem até uma colina perto do lago da fazenda. Quando chegaram lá, Anastácia ficou surpresa. Debaixo de uma grande árvore havia uma toalha estendida na grama, com frutas, pão caseiro, bolo simples e uma jarra de suco. Um piquenique. Mateus correu animado e começou a olhar tudo com os olhos brilhando. Frederico então olhou para Anastácia com um sorriso tímido. Achei que a gente merecia um dia tranquilo juntos. Durante aquela tarde, os três conversaram, riram e observaram o vento passando pelo campo dourado. Mateus brincava perto da água enquanto Frederico e Anastácia conversavam sobre o passado, mas principalmente sobre o futuro. Pela primeira vez em muitos anos, Anastácia sentiu que a paz estava voltando para sua vida. O sol começava a se pôr quando Mateus correu até eles e abraçou os dois ao mesmo tempo. Frederico passou o braço pelos ombros de Anastácia e naquele momento ela percebeu que o ressentimento que guardava no coração estava, pouco a pouco, dando lugar a algo que nunca tinha desaparecido completamente: o amor. Talvez algumas histórias precisem se perder por um tempo para que as pessoas entendam o verdadeiro valor do que têm. E ali, naquela fazenda onde tudo começou, Frederico finalmente teve a chance de reconstruir o que um dia pensou ter destruído para sempre. Mas agora queremos saber a sua opinião. Você acha que Anastácia fez a coisa certa ao perdoar Frederico, depois de tudo o que aconteceu? Ou você acredita que o erro dele foi grande demais para ter uma segunda chance? Conta aqui nos comentários, quero muito saber sua opinião. E se você gosta de histórias de amor como essa, aproveita para dar uma olhada no nosso YouTube Shopping aqui do canal, onde você encontra livros de romance apaixonantes e muitas outras histórias incríveis que vão fazer você se emocionar tanto quanto essa. É só clicar na sacolinha que aparece aqui no vídeo e aproveitar.